Olá, querido amigo, olá, querida amiga. O mês de março chegou e no próximo sábado, dia 4 de março, será o dia D. Bem, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas eu vou lembrar você. Será o dia do estudo bíblico. Estamos motivando a todos a orar por 5 pessoas e a convidar estas pessoas para estudar a Bíblia. Estamos hoje em nosso 7º dia de oração. Deixa eu ver a sua lista de oração. Está com você aí? A minha está aqui, ó. A gente caminha junto com ela. Parabéns para você que fez. Se você não fez ainda, dá tempo. Pegue aí uma caneta, um papel, escreva 5 nomes de 5 amigos pelos quais você deseja orar e convidá-los no próximo sábado para estudar a Bíblia com todos nós. Nós criamos um site também para ajudar você nesse objetivo. É o site ministerionovotempo.org. Esse site tem 6 opções de estudos da Bíblia. Ali você deverá ter acesso ao estudo em PDF e aos vídeos preparados por vários teólogos para cada lição dos nossos estudos. Quais são os estudos que estão disponíveis para nós? Ensinos de Jesus, Jesus restaurador da vida, ouvindo a voz de Deus, profecias de Daniel, Apocalipse e revelações de esperança e o estudo bíblico Amigos de Fé. Estas são as 6 opções que você tem para oferecer para os seus amigos. Você deve se inscrever nesse site e inscrever também os seus amigos que aceitarem estudar a Bíblia. Feito isso, uma vez por semana, a partir do dia 4 de março, vocês deverão se encontrar, assistir ao vídeo que estará no site e depois, com a Bíblia em mãos, responder a 2 ou 3 perguntas que os próprios pastores do vídeo vão estar orientando para a discussão. Mas tem ainda uma outra boa notícia. No sábado seguinte ao dia 4, que é o dia 11 de março, nós vamos começar pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis o curso bíblico interativo. Isso mesmo. Você poderá convidar esses seus amigos para todos os sábados, às 3 da tarde, ouvir a Rádio Novo Tempo ou então assistir também o mesmo programa pelo YouTube. Será no meu canal, Arilton Oliveira. Será em forma de podcast. Você vai poder enviar também suas dúvidas na hora e os pastores que ali estiverem estarão respondendo as perguntas, tá bem? Fica então o desafio para você. Vamos agora ao nosso estudo de hoje. Tema: o santuário divino. Vamos ver uma visão do profeta Isaías para dar introdução a esse tema. Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu Deus no santuário celestial. Você sabia que a doutrina do santuário está na base da teologia e da missão da Igreja Adventista do 7º dia? Essa doutrina constitui a contribuição mais distinta do Adventismo ao pensamento cristão. Enquanto muitas doutrinas também são partilhadas por várias outras denominações cristãs, a Igreja Adventista do 7º dia é o único grande grupo de fé que ensina a boa nova das mensagens dos 3 anjos, a de que nesses últimos dias da história humana existe um juízo que vai anunciar quantos estão prontos para a volta do Senhor. Os adventistas acreditam que esse juízo teve início no dia 22 de outubro de 1844. Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para conduzir um julgamento pré-advento, vindicando o seu povo e fazendo justiça contra todo o mal. Para os pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia, o tema do santuário foi a chave que desvendou o mistério da decepção ocorrida
no dia 22 de outubro de 1844. Isso permitiu aos pioneiros ver um sistema completo de verdade, conectado, harmonioso, mostrando que a mão de Deus havia dirigido o grande movimento do Advento e revelando a sua missão profética de pregar o Evangelho eterno ao mundo inteiro. A mensagem do santuário não é apenas uma doutrina entre muitas na teologia adventista do sétimo dia. A correta compreensão do registro lá no santuário celestial é, na realidade, o fundamento de nossa fé. Isso mesmo. Muitos estudiosos, tanto do passado como do presente, mostraram como o santuário é o centro de todas as principais verdades doutrinárias da Bíblia. Todas elas estão conectadas de uma forma ou outra ao santuário. A mensagem do santuário é uma revelação da beleza, verdade e bondade de Deus. E em contraste com a maioria dos sistemas teológicos cristãos, construídos em torno de uma noção platônica de um Deus atemporal, que é incompatível com a realidade espaço-temporal, as Escrituras revelam um Deus que entra no espaço e no tempo, que habita em lugar real no universo, ou seja, no seu templo, no santuário celestial. O texto que eu li hoje do profeta Isaías é apenas um dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia da existência desse santuário. Desde o tempo em que o universo foi criado, mesmo antes do surgimento do pecado e do mal, Deus nos convidou a entrar em comunhão íntima com Ele mesmo. O santuário terrestre, por exemplo, lá em Israel, era uma representação em miniatura do original celestial e tinha a função de apresentar o Messias, apresentar Cristo como a solução para a salvação do homem. A doutrina do santuário enfoca Jesus no santuário, incluindo sua obra de expiação na cruz, que funcionava como o altar sacrificial do santuário celestial, o seu ministério celestial de intercessão por nós, como sacerdotes do templo de Israel, e a sua obra de vingança de seu povo durante o julgamento pré-advento, tipificado no santuário pela obra do sumo sacerdote. Por isso, se realmente queremos nos concentrar em Jesus, então precisamos nos concentrar aonde Ele está nesse exato momento. E Ele está no santuário, aplicando os benefícios de sua obra de expiação no Calvário para todos nós pessoalmente no santuário celestial. Por isso, a mensagem do santuário é uma janela para o coração do Deus Trino e envolve a obra unida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria das pessoas hoje estão fascinadas pelo conceito de santuário. Todavia, paradoxalmente, pouca atenção é dada à mensagem do santuário na Bíblia. O santuário bíblico é um lugar sagrado. Tanto aqui na terra, foi o templo de Salomão, como no céu, onde os seres vêm para adorar a Deus. E é o centro do comando do universo, onde as hostes angélicas vêm e vão no serviço amoroso do seu grande comandante. O santuário é também um lugar de refúgio, onde Deus está empenhado em salvar a humanidade. O santuário é um lugar de segurança e tranquilidade, onde Deus convida seu povo a vir pela fé e escapar do ritmo agitado e ameaçador da vida atual. A mensagem de um julgamento que deve acontecer antes da volta de Jesus à Terra tem sido às vezes compreendida de tal forma a trazer medo ao coração daqueles que não se sentem suficientemente bons para enfrentar o juiz do universo. Mas a mensagem bíblica desse juízo é uma boa notícia sobre Jesus. Ele se propõe a ser o nosso advogado e, como tal, jamais perdeu uma causa. Na realidade,
O santuário é onde Jesus é o nosso substituto. É aquele que pagou por nossos pecados, o nosso advogado, que nunca perdeu um caso. Ele também é nossa testemunha. Ele testemunha em nosso favor contra as falsas acusações de Satanás. Ele também é nosso juiz, é o juiz que está do nosso lado, é o nosso purificador, assumindo a responsabilidade por nossa limpeza moral e o nosso vindicador, porque ele pronuncia um julgamento em favor dos santos e traz justiça retributiva contra aqueles que maltrataram e maltratam ainda o povo de Deus. Um último detalhe ainda. Cada móvel do santuário construído por Moisés era um símbolo da atividade que Jesus um dia realizaria. Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ele é a luz do mundo que ilumina. O pão vivo que desceu do céu para nos dar vida eterna. Cristo é o intercessor contra as acusações de Satanás. Cristo é o véu do templo que carregou nossos pecados em sua carne. Tudo isso foi revelado no santuário. A expressão da graça de Deus através do santuário e do serviço sacerdotal. O santuário onde Deus encontrava os pecadores. Hoje, ele nos encontra em Cristo. O santuário foi onde Deus se revelou aos pecadores. Hoje ele se revela a nós em Cristo Jesus. O santuário era onde Deus habitava com os pecadores. Hoje ele habita com nós, ou conosco, em Cristo. O santuário era onde Deus aceitou os pecadores. Hoje ele nos aceita em Cristo. O santuário era onde Deus perdoava o pecado dos pecadores. Hoje ele nos perdoa em Cristo. Você percebe quanta graça há na mensagem do santuário? Alguns cristãos temem o julgamento, pois olham para si mesmos e não para Cristo. Deus não nos pede que estejamos preocupados com a nossa própria perfeição, mas com a perfeição dele. É de sua veste de retidão que precisamos. Portanto, o julgamento pré-advento, ele é centrado em Cristo e não centrado no ser humano. Não é tanto o que os indivíduos têm ou fizeram por si mesmos que vai ser decisivo no tribunal. Ao contrário, é se eles aceitaram ou rejeitaram o que Cristo fez por eles quando foi julgado em seu lugar na cruz do Calvário. Aqueles que se apegam a Cristo irão para o céu. Aqueles que o rejeitarem não irão para o céu. Deus se mostra assim amoroso e justo, permitindo que a liberdade humana seja decisiva. Por isso eu e você precisamos tomar a decisão. E qual vai ser a sua decisão hoje? Aceita Cristo como teu advogado? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por essa mensagem tão otimista a respeito do juízo. Muito obrigado por um advogado que foi providenciado e que já pagou o preço do nosso pecado. Por isso, nos entregamos completamente ao Senhor. Suplicamos a tua bênção e a tua ajuda. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por ter participado com a gente hoje.